Boa noite, meus irmãos. É muita alegria poder estar aqui, cultuando a Deus com os irmãos. Podemos, durante a semana, nos reunirmos como igreja e estarmos juntos, louvando ao Senhor, meditando na sua palavra. Que a palavra nessa noite possa nos edificar, amém? Convido você a abrir, por favor, sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4, nós vamos meditar na passagem do verso 1 até o verso 16. E essa história, ela vai falar sobre Caim e Abel, que foram os primeiros irmãos da história da Bíblia. Acredito que, se não todos, a maioria aqui tem irmãos, amém? E queria que você pensasse, como que é o seu relacionamento com seus irmãos? Digo não só os irmãos de sangue, mas mesmo que você seja filho único, nós somos irmãos em Cristo. Então, como que é ou tem sido o seu relacionamento com seus irmãos? É um relacionamento bom? Tem muita briga? Tem muito amor? Bom, lá em casa tem os dois, tem briga e amor. E a gente vai ver, como já é conhecido na história de Caim e Abel, que não foi uma história legal no relacionamento dos irmãos. E eu gostaria de pensar um pouco sobre isso com os irmãos nessa noite. Acredito que o Senhor tenha muito a nos falar. Amém? Vamos orar brevemente para pedir a iluminação do Senhor, para que Ele possa nos edificar. Senhor, nós, como igreja, pedimos ao Senhor que edifique os nossos corações, Senhor, por meio da Sua palavra. Que o Senhor traga luz, porque a Sua palavra é luz. Que o Senhor nos ensine a sairmos daqui mais parecidos com Cristo e decididos, Senhor, a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, irmãos, antes da gente entrar na passagem de fato, eu gostaria de contar para vocês uma história verídica que aconteceu com uma irmã em Cristo nossa. Ela nasceu na Holanda. Ela não foi desse tempo, ninguém aqui conheceu ela, e ela viveu na Holanda, como eu disse, na época da Segunda Guerra Mundial. O nome dela foi Corrie ten Boom, e em 1947, Corrie foi subir ao púlpito de uma igreja para testemunhar sobre a sua vida. O testemunho que ela trazia era sobre sofrimento. Ela trazia sofrimento na pele e na alma, porque ela havia acabado de passar pelos horrores do campo de concentração, lá na Alemanha, onde ela viu a sua própria irmã, Betsy, morrer de fome e maus tratos. E ambas foram levadas para lá porque elas abrigaram judeus em sua casa, lá na Holanda. Elas fizeram isso por algum tempo, tentando ajudar as famílias a não serem pegas ali pelo exército alemão, e em algum momento, infelizmente, acabaram sendo descobertos, e elas foram, então, levadas para o campo de concentração como prisioneiras de guerra. E naquela noite, após ter passado por isso e dando aquele testemunho no culto, Corrie contou sobre a beleza do perdão de Deus. Ela falou como Deus é bom mesmo em meio ao sofrimento e como a gente deve perdoar o nosso próximo, assim como Deus nos perdoa. E algo interessante é que, ao terminar a mensagem, enquanto as pessoas saíam do culto, Corrie viu um homem vindo em sua direção. E logo que ela viu esse homem, ela se assustou muito, porque era um ex-guarda do campo de concentração. E imediatamente o coração dela começou a palpitar, e aquele homem se aproximou dela e disse: "Você mencionou o campo de concentração lá na Alemanha. Eu fui guarda lá, mas eu me converti, me tornei cristão, e eu acredito que Deus me perdoou, como Ele diz na sua palavra." E aí aquele homem pergunta para Corrie, "Eu queria saber da sua boca, você me perdoa pelo que eu fiz com você?" E aí Corrie ficou paralisada,
ficou sem palavras naquele momento. Pense vocês, o que passou pela cabeça dela com aquela pergunta: você me perdoa? Talvez ela tenha lembrado da irmã morrendo por ficar com fome, sem comida, passando maus tratos. Lembrou com certeza das humilhações que elas passaram durante todos aqueles meses. E aquela pergunta ficou ecoando por alguns minutos, sem resposta. Você me perdoa? Bom, nós vamos ver a conclusão da história mais para frente. Mas eu contei essa história aqui porque a humanidade, né, é marcada por esse dilema, irmãos. O que fazer diante da maldade? O que fazer quando a injustiça e o pecado atingem o inocente? Hoje nós vamos voltar milhares de anos atrás para meditar sobre a história de Caim e Abel. Uma história onde a tentação bate à porta, onde a maldade se concretiza e o primeiro homicídio atinge a nossa história, a história da humanidade. Então, olhando para o texto, eu convido vocês a imaginarem 3 partes nesse texto, como se fosse um livro mesmo. Nós vamos ver a tentação de Caim, nós vamos ver o pecado de Caim e, por fim, a misericórdia de Deus. Mas, como toda boa história, a gente tem um prólogo. E eu convido você a ler comigo o prólogo dessa história, nos versos 1 e 2. Vejam o que diz. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Então, irmãos, após o pecado, nós sabemos que o homem e a mulher foram expulsos do Éden, do jardim do Senhor, por causa da sua desobediência. E eles são proibidos de comer da árvore da vida e destinados a uma vida mortal e de sofrimento. E as consequências do pecado deles foram terríveis, são terríveis até hoje para a gente. Mas a primeira coisa que é dita na sequência da queda, do pecado do homem, é que Eva teve um filho. Ela tem um filho e fica muito feliz com isso. E ela lhe dá o nome de Caim. E Caim, no hebraico, significa adquirir, significa conseguir, obter, representando então um filho que ela conseguiu, que ela adquiriu. E em seguida nasce seu irmão Abel. E o texto então vai começar na sua primeira parte. Vamos ler sobre a tentação de Caim, verso 3. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu, e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, nós temos a apresentação dos dois irmãos e, rapidamente, a narrativa chega num ponto decisivo. Ambos vão oferecer uma oferta ao Senhor. E é a primeira vez na Bíblia que nós vemos isso acontecendo, uma oferta sendo oferecida como uma adoração. E a forma como os homens buscavam o Senhor era por meio de ofertas, nesse período. E era justamente uma expressão de gratidão, de dependência e adoração a Deus, mostrando que eles dependiam, a vida deles e os recursos que tinham dependiam de Deus. E o texto chama a nossa atenção para uma diferença importante. Abel oferece as primeiras partes do seu rebanho, as primícias, e a gordura do animal também, que era considerada a melhor parte. Já a oferta de Caim, ela é descrita aqui de uma forma muito mais simples. E isso revelou algo do coração de Caim. O Senhor não aceitou a sua oferta, ao contrário da oferta do seu irmão. Isso porque o coração de Caim não estava inteiramente entregue a Deus. E isso é muito revelado quando a gente vê a sua reação diante da rejeição do Senhor. Porque ao invés de ele buscar a Deus humildemente e procurar corrigir a sua falha, ele se ira e ele permite que a ira domine o seu coração.
E nesse momento, irmãos, nós encontramos uma das advertências mais profundas das Escrituras. Deus não abandona Caim, nem o condena, mas ele diz para ele: se você fizer o bem, não se levantará, falando do semblante dele, né, que estava abatido. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, aqui o pecado é apresentado como um inimigo à espreita, esperando para derrotar Caim, esperando para dominá-lo, um inimigo furioso. Eu não sei quantos aqui já viram um rodeio ao vivo. Um rodeio onde tem os touros e tem os peões domando aqueles touros. E é interessante que, durante o rodeio, vários touros aparecem, né? Às vezes eles colocam um monte de touros junto na arena, às vezes é um só, e ao longo do rodeio eles vai aparecendo aqueles shows ali, e geralmente o touro mais feroz, mais furioso, ele é deixado por último. E é interessante que, dentre os peões que estão ali no rodeio, somente um, geralmente, que pode entrar na arena junto com aquele touro mais furioso, mais musculoso, o mais forte dentre os demais. Isso porque os outros não são capazes de lidar com ele, porque é um touro muito furioso, é um touro muito feroz, é um touro que pode matar alguém que não estiver preparado, que seja inexperiente. E assim é o pecado. O pecado é como um touro furioso, que se você tratar ele como um animal de estimação e manter ele por perto de você, ele vai te matar, ele vai te dominar e ele vai te derrubar, e derrubar feio. Então o Senhor está advertindo Caim aqui a tomar cuidado com o pecado, a não se deixar dominar por ele, mas a dominá-lo. O pecado está à porta do seu coração, ele deseja te governar, mas Deus o chama a resistir e não permitir que ele assuma o controle. Então nós vamos ver agora a segunda parte da história, que é o pecado de Caim. Vamos ver o que vai acontecer. Verso 8, diz assim: Caim falou com seu irmão, Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Então, como Deus havia alertado, né? O pecado dominou Caim. Em vez de lutar contra o seu desejo, Caim deu lugar ao pecado. E aí ele chamou seu próprio irmão para o campo e o matou, de forma fria, de forma sanguinária. E o Senhor, então, vem confrontar Caim. Ele diz: onde está Abel, seu irmão? E a resposta de Caim revela um coração profundamente endurecido com o pecado, porque ele demonstra completa indiferença ao irmão dele. Ele diz: por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? E aqui nós vemos, irmãos, o pecado ele não produz somente violência, ele destrói o amor, destrói a compaixão e a responsabilidade para com o próximo. Porque Caim, sendo o irmão mais velho, ele deveria proteger o irmão dele, o irmão mais novo dele. E ele finge que ele não tem qualquer compromisso com ele corta os laços e falando com o Senhor como se fosse um qualquer que ele tivesse acabado de matar. E esse é o retrato de um coração dominado pelo pecado. Deus nos chama a amar os nossos irmãos, a nos importarmos com eles e buscarmos o seu bem. E muitos vão dizer, né? Eu falei no início que nós somos irmãos em Cristo. E muitos vão dizer: fulano morreu para mim. Mas essa não pode ser a postura de um cristão. Quem ama a Deus também aprende a amar aqueles que Deus colocou ao seu lado. E percebam também que Caim não apenas peca, ele se recusa a reconhecer o seu pecado. Nós temos aqui um cenário da segunda tentação e queda do homem, né? E esse é um padrão que percorre toda a Escritura. Existem homens que, quando confrontados na história da Bíblia, eles reconhecem o seu pecado e se quebrantam diante de Deus, e homens que
lidam com o pecado como se não fosse nada demais, que apenas pedem perdão da boca para fora. Um paralelo é o rei Davi e o rei Saul. Quando Davi foi confrontado pelo seu pecado, ele diz: pequei contra o Senhor. Ele diz exatamente essas palavras. E ele se arrepende profundamente pelo seu pecado. Já Saul, por outro lado, ele diz: pequei, mas honra-me agora diante do povo. Ele diz isso para o profeta Samuel. Ou seja, a diferença é gritante, porque um considera o seu pecado contra o Senhor, o outro nem sequer cita o nome do Senhor, e ele ainda acrescenta um mais, e fala: honra-me diante do povo. Então a diferença principal está em Davi ter se preocupado com a sua ofensa e ter realmente se arrependido, e Saul, ele sentiu indiferença, ele se preocupou com as consequências do pecado na vida dele, e não nas consequências do pecado para com o Senhor e para com o seu próximo. Um coração transformado, ele não foge da repreensão como Caim fez aqui, ele se quebranta diante dela. Em seguida, nós vamos ver então a sentença de Caim. Uma vez que ele não ouviu a voz do Senhor, não considerou a repreensão, mas deu lugar ao pecado. E aí o Senhor vai exortar a consciência dele com palavras bem pesadas. O que foi que você fez? Quão terrível deve ser ouvir isso do próprio Deus. Aquele que é santo, que é bom, que deseja o bem, mas que também deseja a justiça. Caim, então, se vê diante do juízo de Deus e ele ouve: o que foi que você fez? Essas palavras devem causar temor nos nossos corações, porque muitas vezes nós vamos estar aqui sentados ouvindo um sermão e vamos ser confrontados por Deus com essas palavras: o que foi que você fez? Às vezes, lendo a Bíblia, você vai ouvir: o que foi que você fez? E muitos vão passar a vida toda ouvindo essas palavras, dia após dia, mês após mês, sem considerar a repreensão de Deus. E aí eles vão ouvir no último dia, no dia do juízo: o que foi que você fez? Mas aí já não haverá mais tempo. Aí será a última vez e eles serão condenados eternamente. Mas hoje, quando nós ouvimos a repreensão de Deus, nós ainda temos oportunidade de arrependimento. Então, diante do pecado, que você não endureça seu coração. Se você for confrontado, que você se arrependa e mude. Se arrependa e mude de vida e busque mudar o seu comportamento. Não haja como Caim, que ignorou o seu próprio irmão diante de Deus. Então Caim amaldiçoou a terra com o seu pecado, e agora a própria terra vai amaldiçoá-lo. É interessante perceber que Adão e Eva, quando saíram do Éden, a maldição sobre eles foi que a terra produziria espinhos e que Adão teria que trabalhar duro para conseguir comer do fruto da terra. Mas agora o Senhor diz que nem do fruto da terra Caim poderia comer. Vejam que a maldição é ampliada. E mais que isso, Caim recebe a sentença de ser um fugitivo errante. Ele se torna um fugitivo longe da presença de Deus e fica vagando pelo mundo. Ele se torna como um ímpio no Salmo 1, como a moinha que o vento espalha, sem destino, sem propósito na vida. Irmãos, as consequências do pecado são terríveis. Mas agora nós vamos ver a reviravolta da história. Vamos entrar na terceira parte, e como toda boa história, a gente tem o início da jornada, um desafio a ser superado e um herói para resolver o problema. E por conhecer essa história, você pode pensar que ela termina com tristeza, que ela termina de uma forma trágica e sem uma resolução agradável. Mas aqui nós temos um herói sendo apresentado. Nós vamos ver como o Senhor vai ser o herói dessa história. Terceira parte, a misericórdia de Deus. A partir do verso 13, acompanhe comigo. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra, e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim, Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então eu disse que o herói ia aparecer agora, né? E aqui está o Senhor.
demonstrando a sua bondade diante de um pecador que não se arrependeu. Embora Caim merecesse a morte, seria justo se ele fosse morto porque ele assassinou um irmão inocente. Mesmo assim, Deus preserva a vida dele e ainda coloca um sinal nele para que ninguém o matasse. Caim não pede perdão, não confessa o seu pecado e nem demonstra arrependimento. E ainda assim, ele recebe misericórdia. E, infelizmente, essa misericórdia não produziu uma transformação na vida dele. O que acontece com muitos de nós também. Muitas vezes, Deus tem misericórdia dia após dia após dia, perdoando o nosso pecado, nos chamando ao arrependimento, e nós não mudamos de vida, nós não nos transformamos na nossa vida. E o texto termina dizendo que Caim se retirou da presença do Senhor. Ele vai para a terra de Nod. Nod significa sem rumo. Ou seja, ele se torna alguém sem rumo, um fugitivo longe de Deus. E essa é a consequência do pecado, irmãos. Um desejo que promete satisfação e liberdade, mas conduz à destruição e ao vazio. Muitos vivem apenas para o prazer, para o dinheiro, para o entretenimento, para satisfazer os desejos do seu próprio coração. E aí eles vivem uma vida sem propósito, sem direção, uma vida centrada em si mesmos, uma vida que busca satisfazer os seus próprios desejos, que é uma vida sem rumo, é uma vida como a vida de Caim, porque ele se afastou da presença de Deus. O maior problema de Caim não foi se tornar um fugitivo. Nós podemos vagar pelo mundo também, fugitivos, e andando onde quer que for, mas se o Senhor estiver conosco, isso vai ser suficiente. Porém, Caim vai embora e ele se afasta da presença do Senhor, como diz o texto. Vejam que Deus não mandou ele embora. Ele decidiu ir embora. Provavelmente ficou com receio, com vergonha do que fez, com medo dos pais dele, com medo de ser morto por alguém, e se afastou. E, certamente, a pior decisão que alguém pode tomar é afastar-se da presença de Deus. Toda a vida longe do Senhor, por mais confortável que pareça, termina em vazio e perdição. Então, irmãos, agora olhando para a história como um todo, nós podemos concluir, entender, né, nesse texto, que o pecado gera maldição, mas Deus oferece graça e redenção. Deus é o herói da história. Nós pecamos, o pecado gera maldição, mas o Senhor está constantemente oferecendo graça, oferecendo perdão, oferecendo redenção. Lembram no início do texto que Eva se alegrou por ter um filho homem? Por que ela se alegrou por ter um filho, e especificamente ter se alegrado por um filho homem? Isso talvez seja porque ela tenha se lembrado da promessa de Deus em Gênesis 3:15, que Deus prometeu para o homem e para a mulher que da descendência de Eva viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, viria um homem que venceria a serpente, que era o inimigo deles, que trouxe o pecado para o mundo. E no início eu disse que Caim significa adquirir. E, de fato, Eva adquiriu o seu primeiro filho. Porém, a esperança dela, da promessa, foi frustrada, porque em vez de vencer o mal, Caim foi vencido por ele. Deus o advertiu, o pecado está à porta, o seu desejo é contra ti, mas você tem que dominá-lo. Mas Caim não dominou o pecado, e o pecado foi quem o dominou. Então, aquele que poderia ter sido o filho de Eva, que venceria a serpente, que venceria o inimigo da humanidade, ele se torna, então, o primeiro assassino da história. O herói da promessa não era Caim. E o interessante é que, depois da morte de Abel, o texto vai dizer que Deus concedeu um filho a Adão e Eva, e deu o nome dele de Sete. Eles deram o nome dele de Sete. Sete significa conceder. E percebam o contraste. O primeiro filho aponta para aquilo que o homem consegue adquirir, Caim. E o terceiro filho, o substituto, ele aponta para aquilo que Deus concede. Então, desde o princípio, Deus mostra que a esperança da humanidade não está na capacidade do homem, mas na graça do próprio Deus. E da descendência de Sete surge um homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus concedido, entregue a nós.
Assim como Caim, Jesus é descendente de Eva e enfrenta a tentação. Mas, ao contrário de Caim, Cristo vence onde Caim fracassou. O pecado jamais dominou Jesus. Ele viveu uma vida perfeitamente em obediência santa ao Pai. Cristo derrama o seu próprio sangue para salvar seus irmãos culpados, enquanto Caim derrama o sangue do seu irmão inocente. Caim traz maldição para a terra por causa do seu pecado. Cristo leva sobre si a maldição do pecado e reconcilia consigo todas as coisas. O sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Cristo anuncia perdão para os nossos pecados, para aqueles que se arrependem. Então, a promessa de Gênesis 3,15 não se cumpre por aquilo que o homem consegue adquirir, não por Caim, mas por aquilo que Deus concede, por Sete, por quem viria Cristo, o descendente que pisou a cabeça da serpente. O verdadeiro descendente é um presente da graça divina, e desde o princípio Deus mostrou que a esperança nunca estaria em um novo Caim, mas em um novo homem, Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado, que derrotou a serpente e que abriu o caminho para a vida. De fato, Caim deveria ter dominado o pecado, mas ele se mostrou falho. E se não surgisse alguém para dominar esse mal, nós estaríamos perdidos, porque nenhum de nós, assim como Caim, teria capacidade para vencer o pecado, para vencer a serpente, por mais que fosse o nosso dever, e por ser o nosso dever é que nós merecíamos a condenação, mas Deus concedeu a nós Cristo, para nos perdoar e pagar o preço pelos nossos pecados. E se você crê em Cristo, se você está em Cristo, você não é mais escravo do pecado, o pecado não mais te domina, e você tem total capacidade em Cristo para vencer o pecado. Então, eu convido você a, pensando em Cristo, estando em Cristo, olhar para 3 aplicações desse texto, onde nós vamos ver como a nova vida em Cristo se aplica nesse texto. Aplicação 1. O pecado deseja governar você, então não negocie com ele. Cuidado com os ambientes que você frequenta, que aumentam a propensão para o pecado. Lembra, o pecado é como um touro furioso. Você não pode tratar ele como um animal de estimação. Cuidado com os dias onde está tudo tranquilo, onde você se sente bem, onde está tudo uma maravilha. São nesses dias em que o pecado pode aparecer e te derrubar, e tentar te dominar. Cuidado com a sua língua, em maldizer as pessoas, em falar palavras sem amor. Muitas vezes o pecado aparece quando você menos espera nas suas palavras, quando você menos vigia. Vigie constantemente o seu coração que abriga esses maus desejos. Cuidado com pensamentos de ódio, de egoísmo, de inveja. Nós devemos, irmãos, vigiar constantemente as portas por onde o pecado entra na nossa vida. Nós devemos estar constantemente alertas em oração, para que Deus nos capacite. Assim, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. A segunda aplicação. Caim matou seu irmão. E você? Há algum irmão que já morreu em seu coração? Eu convido você a examinar sua vida nessa noite. Existe alguém que você evita? Alguém que você não cumprimenta? Alguém que você não consegue perdoar, que você trata com desprezo? Foi exatamente isso que Caim fez com Abel. Antes de assassinar ele na vida real, ele o assassinou em seu coração. Então, cuidado com isso no seu coração. Arrependa-se. Não nutra pensamentos de Caim em seu coração, mas nutra os pensamentos de Cristo. Que a sua mente seja a mente de Cristo, cheia de amor, de perdão, de compaixão, de paciência. Ore ao Senhor para que libere perdão e amor em seu coração. Eu deixo a vocês as palavras do Senhor por meio do apóstolo Paulo em Efésios 4, do verso 1 ao 3. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Por fim, a terceira aplicação. Não se afaste da presença do Senhor. Não viva para esse mundo. Não siga os desejos do seu coração, que são enganosos. Não confie na sua própria sabedoria.
Busque a Deus enquanto há tempo. Quando você pecar, não responda como Caim. Vá até Cristo com o coração quebrantado e diga como Davi no Salmo 51, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Irmãos, em Cristo há perdão, restauração e vida. Não fuja de Deus, mas corra para Ele. Corra para Deus e você obterá perdão gratuito pelos seus pecados por meio do sangue de Cristo. Lembrem-se, a grande ideia dessa noite, desse texto, o pecado gera maldição, mas Deus oferece graça e redenção. E agora, lembram da história de Corrie ten Boom, lá na Alemanha, em 1947, diante daquele ex-guarda? A reação dela poderia ter sido humana e natural, e seria totalmente esperada. Imagine você nessa situação. Talvez ela sentiu vontade de se afastar, de guardar rancor, de deixar a ira dominá-la. Talvez até de cometer um pecado mais grave, pelo tanto de coisa que ela tinha sofrido por meio daquele homem. Mas Corrie entendeu o Evangelho. Ela sabia que ela não tinha forças em si mesma para perdoar aquele homem. E ela escreve, nos seus relatos sobre isso, sobre a sua história, que naquele momento ela não conseguiu perdoar aquele homem. Ela ficou parada diante dele, em alguns minutos de constrangimento, por não ter palavras, e ela orou em silêncio consigo mesma. Jesus, eu não consigo perdoá-lo, dá-me o teu perdão. E Corrie conta que naquele momento ela sentiu uma onda avassaladora de amor e de perdão no seu coração. E ela deu as mãos àquele homem e conseguiu perdoá-lo, logo após a sua oração. Por que isso aconteceu? A resposta é que o sangue derramado na cruz não foi o sangue de Caim, que busca vingança, que busca o ódio contra o irmão que o ofende. Não, foi o sangue de Jesus, que busca misericórdia e perdão, que perdoa aquele que o ofende, que perdoa aqueles que o crucificaram. Cristo na cruz disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em Cristo, por meio da fé em Cristo, há poder para você dominar o pecado. Em Cristo, há misericórdia imerecida para o pecador, e por isso ele é o herói dessa história. Amém?